Então, ensino médio, vamos falar sobre combinação simples. Creio que eu já te dei essa aula, hein? Vamos prestar atenção, tá? O que eu tenho que entender de combinação simples ou análise combinatória, tá? Vou fazer um resumão aqui para vocês. Essa parte, na matemática, ela vai estudar problemas envolvendo contagens, tá? Em ocorrência de um determinado evento. Então, eu vou fazer uma contagem para tirar um resultado simples dessas combinações, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que saber? Sobre o fatorial primeiro, tá? Fatorial. Tá? Então, o que eu tenho que saber? Quando a gente fala de fatorial, a gente tem que fazer... porque na análise combinatória é comum o uso de fatorial nas fórmulas. Eu tenho um fatorial nas fórmulas, por isso que a gente vai falar dele, tá? Por exemplo, N, tá? A gente tem lá o fatorial N, a letra N de neném, tá? Ele é um número, N, vamos dar um exemplo que o N seja um número natural e esse número natural ele é maior que 1, tá? Então, nós definimos o fatorial de N como produto de todos os outros números naturais até 1. Então, eu vou chegar até o 1. O N, ele vai ser a definição desse fatorial, tá? Então, para entender melhor, vamos simplificar no símbolo, né? Então, a gente chama aqui o N, ele é o N, a gente coloca aqui a interrogação, a exclamaçãozinha ali do lado dele. Porque se a gente fizer um exemplo, ó, N, exclamação, igual a N menos N, N menos 1. Aqui é como se eu estivesse multiplicando, lembra? Não tem sinal. Menos N menos 2. E assim vai, menos N vezes menos 3. E daí vai, tá? O que eu tenho... o que eu falo que ele é um fatorial? Porque ele vai estar, se vocês prestarem atenção, em todas as minhas análises, em todos os elementos de um evento, para me chegar a um resultado comum, tá? O N vai estar sempre aqui. E eu quero descobrir quem é ele, correto? E aí, vamos para um exemplo aqui. Aqui está em letras. Vamos passar para um exemplo. Se eu tiver 3... exclamação, tá? E vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Lembra que eu falei, aqui ó, o N, o que ele faz? Ele não vem diminuindo. Se N é menor que 1, ele vai até os números de 1. Se N é 3, ele vai ter que ser até o número 3. Aí ele vai multiplicando esses números. Então, 3 vezes 2 vezes 1, correto? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. Então, eu repito esse N da fórmula, e venho multiplicando até dar esse número que ele tem. Até esse fator que ele tem, até esse fatorial que ele tem, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer o 10, tá? Ó, o 10 ia ser 10 vezes, ó, de trás para frente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou fazer essa conta toda, nessa multiplicação toda, 1 vezes outro, vezes outro, vezes outro. Eu vou achar o número de 3.628.800. 3 milhões, né? E 800, porque eu venho multiplicando um pelo outro. Então, o que é a combinação? É quando eu tenho o meu N, meu fatorial, e ele vai multiplicar para o número até até o número que está aqui representado. Eu não posso, que a gente fala menor que. Então, menor que 10. Quem são os números menor que 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Correto? Aí, agora, nós vamos falar... Dá uma apagada aqui. Nós vamos falar do princípio fundamental da contagem que nos permite definir uma regra de uma forma que possamos determinar um número de possibilidades. Por quê? Aqui é combinação simples. Então, quantas possibilidades eu posso ter naquele evento? Né? Então, é por aí que a gente tem que pensar fazendo essa pergunta, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó.
Maria foi a uma loja comprar um par de sapatos. A loja possuía 3 pares de sapatos que interessavam a Maria, em 2 cores diferentes. Ó. Então, Maria foi comprar um par. Na loja tinha 3 pares diferentes e as cores com somente 2 cores diferentes. Preste atenção, tá? Olha como a gente chega no evento. Então, Maria foi a uma loja comprar um par de sapatos. A loja possui 3 pares de sapato que interessam a Maria, em 2 cores. Então, os 3 pares que ela interessa, ela tem 2 cores, tá? Preto e branco. Então, a cor que interessa a Maria, preto e branco. Preste atenção, tá? Isso cai no Enem, tá, gente? Isso cai no Enem. Quantas combinações eu posso fazer em determinados eventos, tá? Eventos que eu falo não é evento de festa, nada disso, não. O que eu estou determinando ali. Isso aqui é um evento, tá? Maria foi uma linguagem matemática, ok? Quantas possibilidades de escolhas Maria tinha para comprar um par? Então, vamos voltar. Vou resumindo aqui. Maria foi à sapataria, ela queria comprar um par de sapatos. Quando ela chegou lá, ela viu que a sapataria tinha 3 pares de sapatos diferentes com 2 cores distintas, que era o preto e o branco, tá? Então, o que se pergunta, a pergunta desse evento é o seguinte: com quantas possibilidades de escolhas Maria pode levar um par de sapato? Ela foi para levar um. E aí teve essas alternativas, vamos dizer assim, para ela. Então, quantas escolhas diferentes ela pode fazer para levar um? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar aqui, para facilitar vocês, apagar aqui para ficar melhor, usar um diagrama chamado de diagrama de árvore, né? Você já deve conhecer, para poder saber essas possibilidades. Então, ó, aqui são um par de sapatos, né? Então, ela foi para comprar um, lá tinha quanto? 3. Então, a gente vai chamar de 3. 1, 2, 3, correto? Aí ela tinha para comprar só 2 cores, que era o quê? Preto e branco. Preto e branco, preto e branco, tá? Então, Maria, para comprar um par de sapatos, ela tanto poderia comprar um preto ou um branco. No segundo modelo de par, também ela podia comprar um preto ou um branco. E no terceiro modelo de par, ela poderia também comprar um preto e um branco. Entendeu isso? Só que, na verdade, o que está se descrevendo é que todas as possibilidades Maria pode estar um pouco mais complexo. Por quê? Em todas as possibilidades dos 3 pares, ela pode comprar ou um preto ou um branco, né? Mas, por exemplo, se nós ampliarmos a possibilidade de 2 ou mais lojas, ou simplesmente, tá, a loja disponibilizar por mais opções de cores e modelos para ela, não vai diferenciar? Vai diferenciar. Porque aqui perguntou quantos pares. Ó, ela pode escolher o primeiro modelo, ela pode comprar um preto ou um branco. No segundo modelo, um preto e um branco. No terceiro modelo, um preto e um branco. Mas se eu dificultar tudo isso aí, então nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Utilizando o princípio fundamental da contagem para simplificar, tá? Esse problema. Para cada par de sapato, Maria possui 2 possibilidades. Aqui, ó. Cada par de sapato, Maria tem 2 possibilidades. Gente, a gente fala um pouquinho até de estatística, um pouco aí, tá? 2 possibilidades. E essas 2 possibilidades, ela pode escolher entre o preto e o branco, em cada par. Aqui, o par 1 é diferente do 2, que é diferente do 3, mas as cores são iguais, tá? Então, vamos chamar de P o número de pares de sapato, tá? Então, a gente fala números de pares de sapato, tá? Pares de sapato, a gente chama de P, tá? E C, o número de cores disponíveis. C, número, cores disponíveis. Olha como que vai sair aí, facinho agora. E aí, o que eu faço? P, se é números de sapato, eu tenho 3, né? Pares de sapatos diferentes. E C,
que é número de cores, eu tenho duas, preto e branco. Então, eu já sei que eu tenho 3 tipos de pares diferentes e 2 cores diferentes. Então, fazendo isso tudo, no total de possibilidade, o que eu vou ter que fazer? Maria possui vai comprar só um par de sapato. Então, eu quero saber quantas possibilidades ela pode ter para escolher um desses modelos com essas 2 cores. Simplesmente, gente, 3 vezes 2. 6. Então, Maria tem 6 possibilidades dessas escolhas que foram colocadas para ela. É como se eu fizesse assim, você já deve ter pego isso, vou dar mais ou menos um exemplo. Joãozinho foi na cantina na hora da merenda do colégio e lá tinha 3 opções de suco, mas só tinha 2 opções de sanduíche. Joãozinho foi comprar suco e sanduíche. Só que ele tinha 3 opções de suco e 2 opções de sanduíche. Quantas combinações, quantos jeitos daria, né, ele combinar e comprar a merenda dele naquele dia? Simplesmente é multiplicar 3 vezes 2, 6 tipos de combinação. Por quê? 3 sucos. Cada suco desse vai dar para cada sanduíche. São 2 sanduíches diferentes. Entendeu? Então, eu tenho, digamos, suco de laranja, suco de manga, suco de abacaxi. Eu tenho sanduíche de presunto, aí eu posso fazer todos esses sucos com sanduíche de presunto, correto? E eu tenho sanduíche de atum. Eu também posso fazer um sanduíche de atum. Então, eu tenho 2 tipos de sanduíches e 3 tipos de suco. Então, olha quanta combinação fez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa que eu fizesse 3 vezes 2, que vai ser igual a 6. Isso é a análise ou a combinação simples, tá? Então, isso a gente chama de combinação simples. Então, o que a gente fala quando a gente fala combinação simples ou permutação? Permutação é troca, né? E a gente sempre vai prestar atenção nos elementos que eu tenho no evento. Determinado elemento que eu tenho no evento vão ser eles que vão interagir entre si. Isso é combinação simples. A mesma coisa que você está dentro de casa e fala assim, caramba, eu só tenho 2 calças. Uma é o jeans escuro e a outra é o jeans claro. Eu tenho que fazer, vou sair de segunda a sexta para trabalhar, eu tenho que fazer combinação. E eu tenho para combinar 5 blusas, correto? Então, essas 5 blusas, elas podem estar com jeans escuro, né? As 5 são diferentes, 5 com jeans escuro e 5 com jeans claro, né? Então, eu tenho 2 calças diferentes, 5 tipos de blusas diferentes. Então, eu posso fazer quantos looks com essas roupas que eu tenho? Com essas 5 camisas e com essas 2 calças? 5 vezes 2, tá? É só multiplicar. Eu posso fazer 10 looks. Porque hoje eu vou com o jeans claro e a blusa branca. Amanhã eu vou com o jeans claro e a blusa amarela. Depois eu vou com o jeans claro e a blusa verde. Depois eu vou com o jeans claro e a blusa azul. Depois eu vou com o jeans claro e a blusa bege. Fez 5 combinações, né? Aí agora eu vou com essas mesmas blusas, eu não vou estar mais com o jeans claro. Eu vou estar com o jeans escuro. Mais 5 combinações. Então eu tenho 2 calças para 5 blusas. 5 vezes 2... 10. Então, tem 10 possibilidades nesse evento de fazer a combinação, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, dúvida para colocar. Marquinhos falou que recebeu a apostila, Kate falou que recebeu a apostila. Não, até agora não tem nada. Então, vocês estão tinindo aí na matéria, né? Eu entendo isso, porque não se coloca nada. Então, eu acredito que eu estou sempre chamando vocês, que vocês estão aí firme e forte na matéria. Outra situação. Marquinhos que não se inscreveu, né, para o Enem. Mas Mariana, Letícia e Cleiton, que vão fazer o Enem, isso aqui, gente, cai no Enem e às vezes o texto é imenso. Se conta uma história, para quando chegar lá na pergunta, você já se perdeu o que está lá na frente, o que está em cima, né, no início do texto. Se eu começar a prestar atenção nos mínimos detalhes, eu consigo chegar muito mais rápido. Qual é a minha intenção aqui? Eu dou, na verdade, o que a tia está fazendo aqui? A tia trabalha com reforço escolar e preparatório.
Eu não estou dando reforço escolar porque eu estou dando aula. O que é reforço escolar? É você ir para a escola, você aprende lá, o professor dá a matéria nova, pode ficar uma rusguinha aqui, outra ali, mas você tem que aprender lá. É essencial que você pergunte, levanta o dedo, professor, não entendi, professor, explica essa parte de novo que não tá legal. E quando você chega aqui na tia Claudinha, que você vai fazer o exercício, vai copiar o exercício no meu caderno para refazer, é eu aparar as arestas, mas que você já tem que ter entendido lá. O que eu noto e vejo aqui direto é a situação do quê? O aluno está dentro de sala de aula, ele chega aqui, mas eu não entendi nada. O nada, ou você não estava prestando atenção. Nem pode você dizer, tinha a letra N lá, alguma coisa. O nada é nada, é zero. Não existe. Então comecem a vocês a se cobrarem isso. Vocês estão dentro de sala de aula, o professor está dando aula, eu não estou entendendo, eu tenho que fazer o por onde de estar prestando atenção, se eu não entendi, perguntar, sair da sala de aula com um mínimo de dúvida ou com zero dúvida. O correto seria zero dúvida. Mas se tiver que sair com dúvida, o mínimo de dúvida. Que aí vocês têm a tia Claudinha que vem aqui, quando vocês perguntam, eu não consigo, vocês já sabem que eu não dou a resposta. Ah, coloca aí que é isso aí. Não. Eu vou lá, ensino como faz, falo, faz agora, para me ver se vocês entenderam. E repito quantas vezes forem necessárias para vocês entenderem. Mas é necessário, muito imprescindível, que vocês se cobrem de vocês, tá? Então, quando eu estou aqui dando aula para vocês, que eu falo assim, ó, isso aqui cai no Enem, corre lá, pegou, já peguei essa matéria com a tia Claudinha, já resumi lá no caderno dela, vou correr para a internet ou o meu material bibliográfico que eu tenho em casa e vou dar uma estudada mais nisso aqui. Porque ela já falou que isso aqui cai. Não é só essa aula que ela deu. Eu tô dando aquela introdução para vocês. E ainda vou dizer para vocês, eu dou uma introdução bem introdução mesmo. Porque eu vou a fundo. Eu não só fico no basal. Eu vou lá no fundo. Então, mas é necessário que vocês também cobrem isso de vocês e falem, não, eu preciso pegar um pouquinho mais disso aí, pegar os exercícios, copiar e refazer. Tempo, gente, vocês estão tendo. O que vai acontecer? Os alunos, quando voltarem, quando as escolas voltarem, a cobrança em cima de vocês, já falei isso, vou repetir, vai ser maior. E aí vai se fazer necessário de que vocês tenham disciplina e organização, para nem enlouquecer e vocês aprenderem. Quem vai fazer o Enem é essencial estar aprendendo. É essencial, já era para ter aprendido, tá? Então tem que correr nem atrás não, porque atrás a gente está olhando o que os outros estão fazendo. Lembra que eu falo isso para vocês? A gente tem que correr na frente, porque a gente está só buscando a nossa meta sem esquentar a cabeça com quem está atrás, com quem está do lado. Porque se a gente fica prestando muita atenção do lado, esquerdo, direito e atrás, a gente não está prestando atenção na gente no que é importante, que é visar a nossa meta. Tá ok?